apartamento só não tinha mexido no banheiro, entendeu? Ah, Já tá com 26 anos já, então tem que mudar piso, azulejo, ainda é é. azulejo 40, ainda é azulejo 30 por 30, pra ter ideia, né, cara? Ah, então, aqui em casa também era. Eu troquei os dois banheiros aqui, eu comecei pelos banheiros, aí eu fiz os dois banheiros também, era aqueles pisos bem antigos. Aí eu tirei tudo, uns pisos que parecia até porcelana. Tá doido. Tá, deixa eu parar aqui. Vamos para nossa aula, então. Então, hoje nós começamos a matéria do segundo bimestre, tá? Deixa eu só mudar aqui o ponteirinho. Deixa eu botar isso aqui, porque se alguém vier, eu consigo adicionar. Vamos lá. Então, a primeira parte da matéria é justamente aquela prática que a gente vai fazer em regimes de canais de escoamento. Então, o equipamento de calha aberta, ele simula os canais de escoamento. Então, a primeira aula prática que a gente vai fazer lá no dia 1º é referente à primeira parte da matéria, que é justamente para determinar o escoamento laminar turbulento, e a segunda prática, que na verdade a gente vai fazer duas práticas no mesmo dia. Então, vai fazer, como as práticas são rapidinhas, então a gente junta as duas práticas e faz tudo no mesmo dia de cada uma das unidades, tá? Tá. Então, o que a gente vai ver nesses nossos 3 encontros que referem-se a essa unidade, tá? No primeiro encontro, a gente vai ver os fundamentos do escoamento livre, então, assim como elementos geométricos e introdução ao administramento de condutos. A segunda, a gente vai ver como é que a gente vai aplicar a equação da conservação de energia nesses canais abertos, né, em energia específica, que é contida justamente, né, nesse equipamento, nessas condições de captação de água. Tá? E terceiro, né, o que é diferenciar perímetro molhado, elementos hidráulicos em seções circulares. O que é muito, claro, não sei se tu te lembra quando nós tínhamos, quando estávamos em Rio Grande, por exemplo, a nossa água aqui, nós somos e quase exatamente nesse escoamento livre de canal aberto. Então, toda a alimentação de água do município é captada lá no canal do São Gonçalo, entre Rio Grande e Pelotas, e ela vem num conduto, num canal em formato trapezoidal, tá? Até Rio Grande. Tudo por gravidade. Não tem nada de bombeamento no sistema de captação de água de Rio Grande, porque aquela cota geográfica do ponto de captação lá perto de Pelotas, ela tem uma altura em torno de 28 metros. E a Hum, altura da estação de tratamento de água em Rio Grande aqui, ela está a 4 metros acima do nível do mar. Então, ou seja, tem uma boa caída de mais de 20 metros entre o ponto de captação até aqui. Tá? Algumas cidades não têm essa vantagem e acabam tendo muito custo por causa de bombeamento elétrico na captação de água. Tá? sim. Então, para a gente tratar o tema de uma forma mais aplicada, vamos continuar utilizando a situação hipotética, a qual a gente é o responsável, né, pela área hidráulica de uma equipe de projetos. Então, nós recebemos o quê? Qual é o nosso projeto que a gente vai desenvolver agora? Então, dimensionamento de uma condução de vizinhança de água residuária para a produção de etanol, para uma fértil irrigação de área agrícola. Tá? Então, nós vamos captar água, né, para uma usina de cana e para fertirrigar justamente essa plantação de cana de açúcar. Então, o projeto prevê o quê? A coleta também de esgoto, né, de uma cidade vizinha, o qual vivem os trabalhadores da usina beneficiadores de cana-de-açúcar. Então, vai coletar o esgoto,
vai fazer a baixa da carga orgânica e depois de fazer a baixa da carga orgânica, esse material então vai ser jogado na parte de agricultura. Então aqui, então para desenvolvimento de projeto, devemos ser capazes de responder as seguintes questões. Então se fez uma reunião, nós fazemos uma reunião que nós conhecemos como brainstorm, né? Então a gente vai perguntar assim nessa reunião: quais são os tipos de escoamentos em canais e quais são os principais elementos geométricos desta forma de escoamento? Outro: a distribuição de água nos canais ocorre na mesma forma do que as tubulações? E aí, ocorre não? Não. Não, exatamente. Porque ela é um canal aberto, então ela está sujeita à ação da força da pressão atmosférica. Concordas? Oi, Hugo. Sim, sim. Tá. Então, qual a metodologia que nós vamos utilizar para dimensionar um canal, regime permanente e uniforme? Então, como é que a gente vai calcular essa criatura? Nossos projetos serão pautados em eficiência, então nós vamos dimensionar esses canais com uma seção hidráulica que permita a máxima eficiência. Então, é o que a gente tentar transportar essa água, né, com mínima de perda de energia, né, para que eu consiga chegar a uma maior vazão ou numa estação de tratamento, ou na minha unidade de purificação de água. Você acha importante utilizar o perímetro molhado para o dimensionamento? Por quê? Sim, é importante. Vamos lá. Então, nós somos o engenheiro responsável e vamos participar do dimensionamento da unidade coletora. Vamos lá. Então, principais conceitos, então, nós vamos ver agora quais são os elementos geométricos dos canais, quais são as distribuições das velocidades na seção transversal dessa conformação geométrica que a gente fez. Vamos dimensionar hidraulicamente o escoamento como permanente uniforme, ou seja, tentar sempre manter com que o fornecimento de água no meu canal seja constante e que eu projete uma seção hidráulica que a eficiência seja máxima. Então, vamos lá. Então, elementos gerais de canais. Então, segundo o autor Porto, existe uma série de parâmetros geométricos para que a gente possa determinar o nosso canal. Então, o que ele diz? Que a gente, por exemplo, pode ter canais, né, num formato circunferencial, podemos ter canais num formato quadrado, podemos ter canais num formato trapezoidal. Então, nesses elementos das figuras aqui, por exemplo, o que ele mostra? Que A é a área molhada, ou seja, é a área que vai estar sempre com contato com o fluido. Tá? B é a largura total do topo até o fundo do meu canal. É a largura total do canal, perdão, tá? Então, quanto que o meu canal é largo? Tá? H é a altura do escoamento, tá? Ou seja, a altura do escoamento que é que varia entre meu nível mínimo e meu nível máximo, tá? Então, a distribuição da velocidade da seção transversal nos diz o seguinte, que os canais não possuem uma distribuição linear de velocidade na seção,
justamente porque ele não é um sistema que possui um bombeamento. Então, isso ocorre por ter o escoamento, tem um contato direto com a atmosfera, então naquela camada mais superior do meu fluido, ele sofre a influência das condições atmosféricas, ou seja, o atrito com o ar. Então, se eu tenho, por exemplo, um escoamento em um canal aonde o vento está soprando na mesma direção do meu escoamento, eu vou acabar tendo um incremento da minha velocidade. Agora, se o vento está contrário, eu vou ter um atrito, então, consequentemente, a minha velocidade vai ser um pouco reduzida. Eu vou ter um perfil de escoamento um pouco diferente. Tá? Mas também, outra coisa que contribui para esse nosso canal são algumas irregularidades nos canais que são feitos, por exemplo, quando eu tenho canais que são de conformação natural. Isso ocorre muito, por exemplo, quando eu tenho em canais de irrigação, como é o caso dessa questão de projeto. Em canais adutores, né, por exemplo, de abastecimento de água ou de transposição de cursos da água, essa irregularidade não acontece porque os canais são revestidos de concreto, então eu tenho uma regularidade na seção transversal do meu canal, tá bom? Sim. Vamos lá. Então, se a gente observar a distribuição de uma seção transversal, então, dada a minha figura à direita, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o meu perfil da minha seção transversal e eu vou ter pontos o quê? De velocidades em diferentes seções. Então, ela fica mais ou menos análoga quando nós tínhamos um duto fechado, que é onde esse meu perfil de velocidades ele era simétrico, né? No Sim. caso de um canal aberto, ele não vai ser simétrico. Então, eu vou... Quanto mais próximo do centro, menos atrito, né, sofre, mais laminar. Mas ele não fica exatamente no centro, tá, Hugo? Não fica no centro da massa de água, né? Ele Isso, fica mais pro topo, né? Pra superfície. isso, exatamente. E ele se aproxima justamente porque, ó, eu tenho uma largura maior aqui, né? Sim, Então, porque é o ponto mais distante do atrito. exatamente, exatamente. Porque eu tenho atrito tanto no topo quanto nas paredes do meu canal, É. tá? Vamos lá. Então, quando eu vou fazer o meu injecionamento hidráulico do escoamento permanente uniforme, eu uso o que a gente chama da equação de Chezy, que é a base para o desenvolvimento do escoamento. Então, eu vou ter que a minha velocidade, né, usando um coeficiente C, o meu RH vezes IO, tá? Então, aplicando essa equação da vazão, eu vou ter o que? Que é a minha velocidade aqui, ó, vezes a minha área, RO. E para determinar o coeficiente C, eu utilizo a fórmula R, 1/6 sobre N. Tá, mas quem é essa bicheira aí, ó? Então, a junção das fórmulas resulta numa geometria da dimensão de canais, onde eu tenho N vezes o zero, vezes o Q, A, R, H. O R é o raio hídrico, tá? Área molhada. Então, a seção transversal de máxima eficiência, para declividade, por exemplo, de fundo e rugosidade fixa, na máxima vazão, considera quando houver o seu raio hidráulico máximo, que é o RH. Para isso, para que isso ocorra, o perímetro molhado deve ser o mínimo possível, mantendo-se claro a compatibilidade com a área. Tá, professor, só uma dúvida. Esse raio da área molhada, como é que eu faço? Eu faço daquele centro distante do atrito, é isso? Exatamente. Ah, eu tomo como referência aquele centro, entendi. Isso.
Então, a fórmula geral para dimensionamento ela é utilizada para uma lógica da máxima vazão e da máxima eficiência. Então, esse vai ser a fórmula que nós vamos utilizar. Tá? Vamos ver uma coisinha aqui, rapidão aqui. Que eu já tinha aqui, depois eu vou montar no material para vocês lá, ó. Esse aqui, ó, é o nosso roteiro da bancada de calha aberta. Eu vou botar no grupo agora lá, tá? Até Que maneiro. se familiarizando. Então, esse aqui é o roteiro didático da nossa bancada lá, tá? E nós vamos tentar fazer esses ensaios aqui, tá? Tá. Ele mostra aí nesse roteiro, ele mostra ilustradamente? Sim. Que aí eu consigo ter uma ideia também do que vai ser. Olha lá, esse é o equipamento. Eu lembro disso. Eu participei já. Você me mostrou lá no laboratório. Isso você me mostrou isso há muito tempo. Você ligou pra mim lá no laboratório. Você me mostrou de fato isso. Eu lembro. Então nós temos o canal de adução, né? O canal aberto, o canal de saída, o tanque de recepção, o macalco hidráulico que vai fazer as diferenças de nível dele, tá? Ó, tá? Os tipos de vertedouros que a gente pode trocar, ó. Então tem o procedimento experimental. Laboratório. Acho que Oi? era o Bruno também. Eu já usei essa máquina aí no laboratório. O Bruno também tava, eu acho. Tá. Então esse roteirinho eu vou botar no grupo lá agora. Muito legal. Ó, possibilidades de ensaio, ó. Cálculo de análise de resultados. Ela fica ali naquele laboratório do lado do pessoal de enfermagem. Não, nós tiramos, botamos ela junto lá com de materiais de construção civil. Ela tá lá dentro agora. Mas ela tava lá, não tava? Ela estava junto com de máquinas térmicas. Nós mudamos o laboratório de máquinas térmicas, tá junto com de soldagem, e ela precisou sair de lá. Cara, é muito legal isso. Muito legal mesmo. Outra coisa, eu vou botar aqui, ó, documentos. Eu vou baixar agora. Vou dar uma lida. Então, tá lá. Eu vou falar com o Paulo lá, porque já que eu não vou participar presencialmente, aí de repente eu fico com relatório. Ele me passa as informações, eu faço o relatório. O que eu vou fazer agora, tá? Até mesmo porque tem o Carlos ali que entrou agora na disciplina. Eu posso até ser um pouco chato, mas eu vou botar todos os materiais, tá? Que a gente viu até agora, inclusive da aula de hoje. Baixar. Exatamente, tá? Ó, subir todos os materiais de novo. E vou fazer o quê? Também vou baixar, vou botar uns livrinhos para vocês lá também, que eu não sei se vocês chegaram a baixar ou não. Eu baixei, você mandou já. Tá. Ó, vou botar uma aqui. Foi. Tá? Aqui que eu vou fazer, tá? De repente eu faço uma coisa um pouquinho diferente. O que eu posso fazer também, de repente a aula que vem, como as aulas são um pouco mais curtinhas, na aula que vem, de repente eu dou 2 aulas teóricas e já começo a unidade 4 aqui na parte 25. Mas aí segunda-feira eu já largo as atividades de sala de aula para a gente vocês me retornarem já com uma resenha no dia 25, que já fica a primeira parte. Entendeu? Tá. Então tá. Então por isso é só, por hoje é só. É o que eu tinha programado para vocês, tá? Dá uma olhadinha que nós temos no deixa eu só maximizar aqui. Dá uma olhadinha nos materiais que eu botei de novo aí, dá uma checada. E aí a aula que vem então já vamos preparar para ser um pouquinho mais extensa, tá?